Olá pessoal, eu sou Leandro aqui mais uma vez com vocês para a gente dar continuidade às nossas aulas sobre Game Design. A gente já viu nas duas aulas anteriores os fundamentos de Game Design e as características que um Game Designer deveria ter para ser um bom profissional. Na última aula, especificamente, a gente falou sobre a experiência de jogar e como você deve construir uma boa experiência, uma experiência positiva para o jogador. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os elementos básicos de um jogo e como você deve criar um valor endógeno, um valor intrínseco do seu jogo, para que você não cometa uma falha clássica de game design e fazer com que o seu jogo não tenha uma atratividade real para o jogador. Bom, como a gente já falou na última aula sobre a experiência de jogar, a gente entende o que é a experiência. A experiência é todo o ambiente ao redor de um jogo, tudo que você cria como situação para o jogador final. A experiência ela sempre surge a partir de um jogo. Como a gente está nesse tema, o jogo ele vai ser um meio para se atingir o fim, que é ter uma experiência positiva, é ter uma experiência interessante, divertida, é, bem conectada com o tema do seu jogo. O que faz um bom jogo? Um bom jogo se faz se você tiver diversão, obviamente. Se o jogo for divertido, se o jogo for interessante. Mas brinquedos também são interessantes. O detalhe é que com brinquedo você brinca, você não tem objetivos, mas com o jogo você joga. Se você traduzir isso para inglês, fica melhor, que com um toy você não play. Com um toy você só se diverte, você play a game, você play with a game. Um jogo é uma diversão com surpresas. Todo jogo envolve várias surpresas. E a surpresa é o que desperta a curiosidade do jogador. O que é que um determinado item vai trazer para você? O que é que esse item, se eu guardar esse item e levar ele para um estágio posterior, para um nível posterior, eu vou utilizar esse item para alguma coisa? Se eu usar esse item para construir novos elementos e criar um novo item a partir da combinação deles, todo esse conjunto de surpresas vai despertando a curiosidade do jogador. O que vai surpreender o jogador pode ser um conjunto de elementos, a gente vai falar mais na frente na aulinha de hoje, sobre esses 4 elementos básicos de história, algumas regras ou a mecânica, a arte envolvida, a estética do seu jogo, a tecnologia do seu jogo. Muitas das coisas podem chamar a atenção do jogador, alguma delas em específico, mas esses 4 elementos precisam estar bem combinados. Que parte do seu jogo precisam ser divertidas? Algumas partes podem não ser necessariamente divertidas, mas sim desafiadoras, causar uma certa tensão, e depois você deixa o seu jogo um pouco divertido, para que o usuário entre num balanceamento entre diversão e busca por alguma coisa nova, e em algum momento ele vai entrar numa certa aflição para passar por aquele estágio que está sendo mais desafiador. Bom, surpresas sempre despertam curiosidade, como eu tinha comentado. Imagine que você está num jogo de labirinto e sua principal pergunta vai ser, pô, como eu vou achar a saída do labirinto dentro de um determinado tempo? Se eu tenho que procurar a saída do labirinto e eu não tenho um limite de tempo, eu posso passar a minha vida inteira procurando e nada vai me trazer o sentimento de urgência de procurar a saída. Mas se eu lhe entrego um labirinto em um tempo regressivo de um determinado valor até zero, você vai se sentir urgentemente pressionado para chegar à saída do seu labirinto. Ou seja, a curiosidade ela está sendo despertada, mas com um determinado valor associado. O valor do seu jogo é você tem que terminar o labirinto antes do tempo. Senão, o jogo não teria tanto valor para você continuar jogando. Você simplesmente não acharia a saída ou nem tentaria achar a saída, porque você não está sendo pressionado por isso. Os jogos eles criam valores endógenos, valores que fazem parte deles internos, valores internos do jogo. A exemplo, eu poderia trazer 2 exemplos bem interessantes de jogos que acertaram muito bem no seu valor endógeno e um jogo que não acertou em nada no seu valor endógeno. Exemplos de jogos de tabuleiro, como no Banco Imobiliário, o dinheiro do Banco Imobiliário tem um valor muito forte. E um jogo que acertou muito bem no seu valor endógeno são os anéis do Sonic, lá do início da década de 90. Os anéis do Sonic, esse carinha aqui, protegiam ele se ele sofresse algum dano, colidisse com algum inimigo, o anel não fazia com que ele não morresse e os anéis eram liberados, saíam da sua posse. E Bubsy é um contra-exemplo de
algo que não cria valor endógeno. Eu vou mostrar uma ceninha rápida de dois, eu deixo aqui o link para cada um deles se vocês quiserem olhar melhor. Mas Bubsy é um jogo do Super Nintendo, criado também no início da década de 90, e Sonic da Sega, também criado no início da década de 90, mas que foi um grande sucesso. Bubsy nem tanto. Deixa eu alternar aqui rapidinho. Primeiro trazendo o exemplo de Sonic e como os anéis de Sonic trazem a proteção para ele. Se eu der um play aqui, vocês vão anotar. Vê o que aconteceu. Quando ele colidiu, quando ele colide com os inimigos, os anéis servem de proteção, tá vendo? Além disso, o Sonic, quando atingia um determinado valor, um determinado número de anéis, ele ganhava uma vida, ele ganhava uma possibilidade de continuar jogando. Já do lado do Bubsy, aqui a gente tem um exemplo do Bubsy, desenvolvido pela Accolade lá na década de 90, 1992, para ser bem preciso. Era um joguinho bem interessante, bem bonitinho para a época, mas ele tinha uma falha considerável de game design. Por quê? Porque o jogo inteiro se passava em cima dessas bolinhas de pelo. Vendo que ele coleta várias bolinhas. De vez em quando eles coletam uma camisa, e a camisa representa uma vida. Esse aqui é o número de vidas. Não tinha nenhuma quantidade de bolinhas que fizesse ele ganhar mais vidas. Ó, ele pegou uma vida, tá vendo? Acabou de pegar uma camisa. Aqui. Em algum momento o jogador percebia que as bolinhas não serviam para muita coisa. Elas só simplesmente aumentavam o teu número de pontos. Então quando eu ia lá no final, quando ele passava de um estágio para o outro, eu percebia que os pontos de bônus, tá aqui uma passagem de um estágio para o outro, os pontos de bônus eram dados pelo seu tempo, tá vendo aqui o tempo, e pelas suas bolas, você ganha pontos também. Ou seja, o único valor agregado das bolinhas, o único valor agregado das bolinhas era simplesmente fazer high score. Ele não te dava vida. Detalhe, as bolinhas também não protegiam o Bubsy. Tem um exemplo aqui. Depois de ele ter coletado trocentas bolinhas aqui, ó. Morreu. Ele colidiu, morreu. Ou seja, não tinha valor agregado. Não tinha valor endógeno nas bolinhas. Então, muito cuidado quando você estiver criando elementos do seu jogo, de tal forma que o seu jogo dê valor, crie um valor agregado para cada elemento que você está adicionando. Não adianta você sair adicionando trocentos elementos e esses elementos não têm valor nenhum, como é o caso das bolinhas de pelo do Bubsy. Vários jogos têm qualidades que precisam ser seguidas, de certa forma, por todos os jogos, de uma forma geral. Então, pessoas elas entram num jogo deliberadamente, por sua própria vontade, mas todo jogo vai ter um conjunto de objetivos, conflitos, regras. Eles podem ser ganhos ou perdidos, eles devem ser interativos, eles apresentam algum tipo de desafio, eles criam seus próprios valores internos, seus valores endógenos, e eles engajam jogadores, e jogos são sistemas fechados e formais, ou seja, você tem um controle sobre aquele determinado sistema. Se eu fosse trazer um conceito bem simples de jogo, um jogo é um sistema fechado e formal que engaja os jogadores em um conflito estruturado e finaliza-se em um resultado inesperado. Isso é bem interessante, porque você não sabe como o jogo vai terminar, dependendo da ação que o jogador toma. Uma característica, um conceito interessante de Jesse Shell, o jogo é uma atividade de solução de problemas abordada com uma atitude divertida. Essa atitude divertida é fundamental para que você continue jogando. Então, quais são esses elementos básicos se eu fosse resumir de um jogo? O jogo ele consiste de um conjunto de elementos que você precisa entender. Se eu fosse perguntar para você onde é que fica o baço de um ser humano, muita gente não ia saber onde fica, e nem eu, realmente, eu não sabia.
até precisar fazer essa aula e trazer esse exemplo para vocês. O baço, ele fica por aqui, em algum lugar perto do fígado. Ah, se eu não me engano, ele tá aqui, ó. Ele é esse carinha roxinho aqui, ó, certo? Como médico, eu tenho que saber onde estão cada elementos. Como jogador, você não precisa entender de que os jogos são feitos, mas como designer, não. Como designer, você precisa entender cada um desses detalhes e quais são cada um desses elementos que compõem o jogo. Então, eu posso falar de 4 elementos. E esses 4 elementos, eles trabalham em conjunto para fazer com que o jogo seja interessante. A questão estética, o jogo precisa ser bonito, dado a idade dele, então cuidado para não considerar um jogo da década de 80 e achar que esse jogo é feio. Lembre-se que na década de 80 só existiam tecnologias muito mais simples. Qual a tecnologia que ele utiliza? E aí você pode ser revolucionário em algumas tecnologias, como é o caso de tecnologias de realidade virtual ou de realidade aumentada, ou tecnologias de movimentação tátil dos joysticks, como é o caso do Nintendo Wii, foi lá em 2005, a narrativa ou a história por trás do jogo e a mecânica, o que o jogador vai tomar de um conjunto de ações para que esse jogo tenha algum resultado, para que o seu player, o seu jogador tenha algum resultado. Cada um desses elementos não é mais importante que o outro. Quanto mais importância você dá à estética, está mais próximo do jogador. Quanto mais importância você dá à história, está um pouco mais distante do jogador. A história pode ser só o background, o tema por trás do jogo, não necessariamente vai estar exposto para o jogador o tempo todo. Muitos jogadores até ignoram a história por trás de um determinado jogo, a narrativa por trás de um determinado jogo. Então, isso é só um resumo do que eu acabei de falar para vocês, tá? A mecânica tem a ver com um conjunto de regras e procedimentos e define o gameplay. A história tem a ver com a sequência de eventos que se desdobra no jogo. A estética tem uma relação direta com a experiência do jogador, ou seja, o que ele vê e escuta, o que ele sente do jogo. E a tecnologia é qualquer material utilizado para fornecer a experiência. Não necessariamente high-tech, tá? Você pode utilizar um conjunto de ímãs, por exemplo, e pedaços de papelão e fazer um jogo interessante. Problema zero. Se a gente fosse trazer aqui um jogo e dissecar esse jogo de acordo com esses 4 elementos, eu poderia trazer um jogo bem antigo que talvez todos vocês conheçam. Ah, talvez alguns de vocês pensem, pô, mas será que esse jogo, mesmo antigo, tem um conjunto, tem uma história por trás? Tem uma certa estética por trás? Tem tecnologia, tem muita coisa por trás. É Space Invaders de 1978, desenvolvido inicialmente como um arcade pela Taito. Ah, e cada elemento desse jogo foi muito bem pensado para ele ser um sucesso para a época. Se vocês olharem a arte da caixa, você tem uma estética bem interessante para Space Invaders. Então tem uma artezinha aqui, ó, que mostrava rapidamente o que acontecia na história de um conjunto de alienígenas que estavam invadindo o planeta. A tecnologia da época era extremamente restrita, mas se criou uma placa-mãe especial e customizada para que o jogo pudesse ter um exército inteiro em movimento. Esses carinhas que se movimentavam aqui, eles tinham um movimento complexo ou único, que todos se movimentavam ao mesmo tempo e tinha uma animação. Então você percebia um frame de animação mais a movimentação do exército como um todo. Isso exigia uma tecnologia de ponta para a época. A mecânica era bem interessante também no jogo, porque era bem nova para a época, porque o jogador atirava, ele recebia tiros de volta e ele poderia interagir com o ambiente, que esses elementos pequenininhos que tinham aqui na frente, que protegiam o jogador desses obstáculos, eles eram destrutíveis. Eles traziam uma mecânica bem interessante, você podia se proteger, furar aquela proteção e usar aquilo como um escudo, mas também como um ponto de ataque bem interessante. Aparentemente o jogo é sem história, porque na época não tinha como se contar uma narrativa, mas a arte da caixa dizia muita coisa. E a estética do jogo para a época era muito legal, porque os alienígenas não são idênticos, ou seja, você tinha alienígenas com animações distintas num exército bem legal. Então, uma das coisas também que a estética fala, tem a ver com o audiovisual, é o som do jogo. O som do jogo é bem interessante quando você percebe que ele dá uma sensação de urgência muito massa, assim.
ele traz a necessidade de você terminar o jogo rápido. Eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui, só para vocês terem noção do jogo original, tá? Do Space Invaders original. Então, existem várias versões de Space Invaders para Atari e outros consoles da década de 80 para frente. Mas eu vou tentar pegar a versão original do Space Invaders. Então, essa é a versão original. Se vocês observarem aqui, ele mostra a quantidade de pontos que cada um desses inimigos vai trazer, 30, 20, 10 pontos. Esse cara se movimentava mais lentamente. Esse aqui era um cara que aparecia como um bônus, né? Tipo, ele aparecia de vez em quando, e quando aparecia você ganhava uma quantidade de pontos grande o suficiente para se aproximar de ganhar uma nova vida. Vamos lá, dar uma olhadinha rápida como é que esse negócio funciona. Observem a movimentação do exército e tem um som por trás. Veja que cada elemento tem uma animação. Os elementos atiram de volta em você. Cada um dos elementos pode atirar randomicamente. E existe um obstáculo que protege você. E também poderia ser utilizado como estratégia, tanto para proteger quanto você furar. Muita gente furava esse obstáculo e usava isso para atacar os inimigos paradinho, não precisava sair do canto. Ele vai criando uma sensação de urgência. Veja que o som está acelerando. De vez em quando aparece o elemento misterioso aqui, que é esse carinha que apareceu aqui em cima. Acho que ele está acelerando a batida. Está acelerando cada vez mais e o exército vai se aproximando da tela. Vou adiantar um pouquinho, só para a gente ver o que acontece quando tem bem poucos elementos. Acho que ele vai destruindo e a sensação de urgência vai crescendo. Com um elemento só, ele está muito rápido. Para a época, esse jogo foi bem interessante. Lembre-se, se você está na década de 70, no final da década de 70. Bom, a experiência de jogar que a gente acabou de fazer foi dissecada nesses 4 elementos. Será que vocês conseguem fazer isso com outros jogos que vocês já jogaram, com o seu jogo favorito? Será que você consegue fazer isso olhando para um jogo interessante e dissecar essa experiência? Lembre-se, a experiência ela só consegue ser positiva se você conseguir dissecar ela, saber o que pode ser ruim, o que pode ser bom, como você pode melhorar cada um desses elementos. Space Invaders foi projetado justamente para que os 4 elementos básicos funcionassem muito bem e permitir ao usuário uma experiência de lutar contra um exército alienígena. Então, se você quiser fazer uma experiência, um exercício rápido, escolha 3 jogos 2D quaisquer e tente dissecar os 4 elementos desse jogo: mecânica, estética, tecnologia e história. Que elementos fazem a experiência se tornar agradável? Que elementos não deixam a sua experiência se tornar legal? Como os elementos podem ser modificados, balanceados, alterados, de tal forma a melhorar a sua experiência com o usuário. Beleza? Tentem fazer isso para um joguinho que você gosta e entender cada um desses 4 elementos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tema do jogo e como isso pode dar base às suas escolhas como game designer. Para você que está assistindo esse vídeo, deixa teu like. Valeu, até mais!